Fazer pro Sandro aí. Ô Sandro, seu jogo tá na Steam, né? Tudo certo? O que acontece? Como você faz para você colocar ele na Steam? Você chegou a pagar ele? Passou por uma votação? Como que foi? Você já ouviu falar do Greenlight? Não? Já ouvi falar, já. Então, o Greenlight é um processo que ele é pago, acho que ele custa $100 talvez para você entrar, não lembro o valor exato, mas é por aí assim. E lá você pode mostrar um projeto para as pessoas e receber votos de sim ou não, se eles comprariam aquele jogo. Acho que de mês em mês ou de semana em semana, eles pegam os primeiros colocados, os 10, 15 primeiros colocados e aprovam. Ou outro critério deles, né, interno do Steam, que eles aprovam para venda. O processo para console é bem mais difícil, você passa por um processo específico, onde tem uma pessoa que avalia e o Steam é a comunidade. Lucas? Igual o Sandro falou, para validar a ideia hoje tem que ter muitas pesquisas e tudo mais. Teria alguma parte de IA que ajuda essa questão de validação de ideias e tudo mais? Sem precisar ficar vendo formulários da pessoa, esperando resultados e tudo mais? Olha, na verdade, eu não conheço o processo para poder afirmar, mas se você tiver uma base consolidada, onde eu tenho sucessos e fracassos com relação a um jogo, que eu não sei nem se é tangível um sucesso e um fracasso, seria possível criar alguma ferramenta de apoio à decisão. Seria possível indicar, por exemplo, quais são os parâmetros mais relevantes para se considerar um jogo que teria ou não sucesso. O problema é formar base com isso, descrever os parâmetros corretos. O que eu vou descrever? Desde tempo de desenvolvimento até como eu vou descrever, por exemplo, o processo de negociação do software com as distribuidoras. Como descrever esse processo? Se ele for descrito e rotulado, um modelo sai, que pode ter um nível de acurácia alto. Agora, o problema é justamente isso, né? Conseguir formar essa base consolidada com as características corretas. Acredito, eu não entendo do problema para afirmar. Posso abrir um parênteses? O Netflix fez isso, né? O Stranger Things, não sei se é o pessoal que já assistiu, mas ele é dito que foi feito específico, ele foi feito coletando dados da base gigantesca que eles têm. E tipo de tema, tipo de ator, tipo de duração, parece que ele foi feito todo, não sei se isso é boato de internet, sim, mas algumas coisas que eu li falavam que era isso, ele foi feito todo específico, analisando a base de dados gigante deles. Igual o exemplo do software do Prisma que a gente comentou, é possível fazer uma arte, por que não fazer um filme? Quais são os atores, estilo de atores, enredo, duração, trilha sonora, conceito, quantidade de atores envolvidos. O que é o conhecimento? Desde que ele possa ser bem organizado, distribuído e alinhado numa planilha, numa base de dados, aprender com a base é o mais fácil. A IA disso tudo é o mais fácil. Desde que você tenha bem consolidado como descrever o problema e exemplos. Quando eu falo uma quantidade de exemplos, só para vocês terem ideia, com 300 amostras, eu consigo, por exemplo, classificar carne em 2 tipos. Sentimentos em texto, com 2.000 sentenças, eu não consigo ter mais de 50% de acerto. 2.000 sentenças diferentes. Então, é difícil, cada problema tem uma realidade. Okay? Mais alguém? A minha pergunta vai para o Sandro a respeito de licenciamento do Unity. Antigamente a gente ouvia falar que o preço para licenciar uma instalação do Unity era extremamente alto. E hoje a gente sabe que as empresas trabalham com aquele modelo de se paga mensalmente, né? Pelo seu jogo estar na Steam, você tem que arcar com algum custo mensal? Você pagou alguma licença a princípio para desenvolver? Então, a Unity, ela tinha uma licença premium, né? Uma licença eterna, assim, que era acho que $1.500, talvez esteja errado o valor também, faz um tempo. A gente comprou a licença, a gente tem supostamente uma licença eterna, mas eles já falaram que eles vão cancelar, né? Ela vai ficar até, acho que fim de 2017, e daí depois é mensal.
Hoje todo mundo está passando para esse caminho mensal, que no fim das contas é melhor, porque eu só precisei da Unity mesmo, assim, uma Unity paga, na hora de gerar o build para andar para vender, entende? Então, se eles deixassem, que eu acho que eles não deixam, você pagar um mês só, era o que eu precisava. Pagava um mês, ia lá, fazia o build, mandava, beleza. Mas acho que eles têm um pacote de 1 ano. Mas mesmo assim, é mais barato do que os $1.500. Porque ele teve sua função, mas no fim das contas é muito caro. É uma janela, um ticket de entrada muito caro. E eles não conseguem manter isso mais. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta. Vamos, por favor. Depois da dele, eu vou fazer uma e a gente vai encerrar. Da hora. Do erro. Boa noite. Minha pergunta para o Sandro. Você falou que vendeu o jogo naqueles bundles. Eu queria saber, tipo, valeu a pena vender nesse tipo de bundle? E eu vejo que quase toda semana tem um bundle diferente, com um monte de jogo indie, tipo, aparece direto jogo brasileiro, tipo aquele Burning Sarah que semana passado. Quão difícil é você colocar num bundle desses e, tipo, aqueles mais de renome, tipo Indie Gala ou Humble Bundle mesmo? Cara, o Humble Bundle é mais difícil, porque o Humble Bundle deixou de ser Humble, no fim das contas, porque ele faz um monte de coisa com desenvolvedoras grandes e coisas. Eles fecharam meio que a porta para os independentes menores. Mas os outros é bem fácil de você entrar se você tiver um produto legal. Vai chover e-mail no teu. Já choveu e-mail deles. E chove até hoje lá pra gente, assim, tipo, pô, quer participar do bundle? Não sei. Porque, cara, vender o seu jogo a 25 centavos de dólar dói. Sabe, tipo, pô, eu vendi 10 mil cópias. Entrou uma boa grana, mas doeu. Tem que pensar que muita gente comprou ele por nada, assim, sabe? Eu acho que vale a pena você entrar depois que você extrair tudo que você tem de outros mercados, né? Por exemplo, a gente lançou para o Play 4 e lançou para o Xbox One também. E eu só deixei entrar no bundle depois do lançamento desses dois, porque no fim das contas não vale a pena você vender seu jogo tão barato. Mas é o mesmo caso da pirataria. O cara que compra no bundle não vai comprar caro. Então, se você vai querer o dinheiro dele, no fim das contas, acaba com todo o resto e daí vai pro banco. São duas considerações para a gente encerrar. Vocês observaram que a palestra de games de ontem e a de hoje, eles falaram bastante na questão do erro do planejamento. Hoje nós temos aqui o pessoal da administração, né, o professor Alex trouxe. Parabéns para os que ficaram aqui no final, muitos já foram, o pessoal da administração que está aqui. Os vários problemas aí entrou na questão de um plano de negócio, um plano de marketing, né? Vocês observaram o Sandro, ele vestia 200 papéis, né? Ele limpava o chão, fazia o café, tinha que programar, né? E nós temos a disciplina de administração, que eu digo que é uma das mais importantes para o curso. E às vezes o aluno ele não dá tanta relevância, ele quer mais programar. Quando ele abre um negócio, ele começa a perceber a relevância disso aí. Qual a mensagem que você daria para eles, você como empreendedor, né, em relação a esse quesito? Eu vou confessar que eu paguei pessoas para fazer trabalho para mim de administração na faculdade. E no fim das contas talvez não valeu tanto a pena, assim, entende? Mas eu acho que com certeza é válido, você tem que aprender, é bom você ter essa multidisciplinaridade, aprender coisas que estão fora da sua zona de conforto, porque dependendo do caminho que você for fazer, você vai usar. Outro caminho também é contratar um profissional que saiba fazer isso por você. Só que isso tem um custo, isso tem pesa para você manter o seu desenvolvimento. Então você tem esses dois caminhos, assim, aprender pelo menos um pouco ou pegar um terceirizado. O pessoal da administração que anda do quarto ano, já é um pessoal administrador, vocês já podem ir trocando cartão e contratá-los. A segunda pergunta e última para a gente encerrar, vocês observaram que primeiro, segundo, terceiro dia, inclusive é um link aqui de Iaco em games, né? O Sandro comentou em um dos momentos aqui que fez um IA, né? Pediu para o professor Silvio não criticar, mas
qual o grau de relevância do uso de IA? Nós temos IA no quarto ano, tanto para sistemas de informação como para ciência da computação. Na implementação dos jogos, além de física, o professor de física está lá no fundo, e da matemática? Olha, eu não sou um grande programador, né? Eu me considero um game designer mais do que um programador. Eu scripto e faço as partes mais de gameplay, assim. Mas o nosso jogo usou bastante coisa de IA. Se não me engano, todos os nossos bosses, é que não fui eu que programei especificamente eles, então não vou saber dizer com certeza, sim. Mas todos os nossos bosses usam elementos de IA. Física é super usado dentro do jogo, porque você vai ter que ter a simulação. Depende do tipo de jogo que você vai fazer, na verdade o nosso não usa muita física, para confessar, mas a gente substitui tudo de física com matemática, no fim dos contos. Porque a gente, como é que o cara anda na senoide lá? Beleza, vai ter que programar isso aí. Você não tem muito escapatório, não tem nada pronto ali para você, não quero que ele faça assim. Não, você vai ter que ver como é que ele vai andar e tal. E as três coisas são muito úteis para dentro dos jogos, porque elas têm usos específicos para gêneros específicos. No nosso caso, como é um jogo menor, acho que a principal que usou foi IA, mas a IA é matemática, mais do que a física, porque o nosso não tem muita, acabou fechando. Assim. Mas definitivamente é muito válido, principalmente se for fazer isso em jogos maiores. Falando um pouco de IA em jogos, os últimos trabalhos que eu vi é justamente não só tentar adequar o jogo à realidade do usuário, mas colocar outros critérios já estudados que são necessários. Por exemplo, eu não posso fazer, o Sandro vai até falar melhor que eu não posso fazer um jogo simples o suficiente para ser batido rápido, para ele se desmotivar, ou não complexo o suficiente também para ele se frustrar. Então é justamente aprender com aquele indivíduo para criar um nível de dificuldade, um nível de interesse que ele tem. Então aquela ideia que eu falei para vocês, de aprender com o usuário, a janela que ele precisa se adaptar com ele, a IA está mais para ser um parceiro do jogador durante o jogo do que aquilo que a gente espera, talvez tentar me derrotar a qualquer custo. Não, ele é o seu parceiro de diversão. Você tem que aprender com ele, não ser criar uma IA para ganhar do Kasparov no xadrez. É mais difícil que isso, que o Kasparov perdeu um algoritmo de busca, de árvore de decisão, fez uma busca e ganhou dele. É criar uma IA maleável o suficiente para ser o seu companheiro de jogo. Aí que está o desafio, aprender como aquele jogador deve ou gosta de se entreter. Quem faz isso muito bem é a Valve. A Valve, não sei se conhece, mas é uma desenvolvedora bem grande, é a dona do Steam, né, que é essa plataforma de distribuição. E o Left 4 Dead, que é um jogo forte deles, usam o conceito do Director, que é justamente isso. Ele é uma entidade, né, que é uma IA, que vai vendo como é que os jogadores jogam e ele adapta as dificuldades dependendo do estilo de jogo dos jogadores. Então vamos supor, tá muito fácil, soca 2 tanques nesses caras aí e bora, né? Ferrou, mas tava muito fácil antes, não tem ninguém incomodando. Então ele vai medindo assim. Bom, passar para o cerimonial para encerrarmos. Agradecemos aos palestrantes pela contribuição à nossa comunidade acadêmica. Recebam das mãos do professor Sérgio Tanaka uma singela lembrança por este